Olá, e bem-vindo ao canal Curiosidades em Doses Curtas. Você sabia que as garotas têm uma habilidade incrível quando se trata de perceber cores? Isso mesmo, de acordo com estudos científicos, as mulheres são capazes de distinguir uma ampla variedade de cores e tons muito mais do que os homens. Mas por que isso acontece? Bem, a resposta está na estrutura dos olhos. As garotas têm mais cones nos olhos do que os homens, especialmente os cones responsáveis pela percepção de cores. Essa diferença na quantidade de cones permite que as mulheres possam perceber variações sutis em cores que muitas vezes passam despercebidas para os homens. Os cones são células especializadas presentes na retina dos nossos olhos, e são responsáveis por detectar diferentes comprimentos de onda de luz e transformá-los em sinais elétricos que são transmitidos para o cérebro. Existem 3 tipos de cones, cada um respondendo principalmente a comprimentos de onda de luz diferentes: os cones para a cor vermelha, os cones para a cor verde e os cones para a cor azul. Quando a luz atinge a retina, os cones são ativados e enviam sinais elétricos para o cérebro, que então interpreta esses sinais como diferentes cores. A maneira como os cones são ativados depende da intensidade e do comprimento de onda da luz que atinge a retina. E o que isso significa na prática? Bem, pode significar que uma garota pode perceber diferenças entre tons semelhantes de rosa ou roxo, por exemplo, que para um homem seriam praticamente idênticos. Interessante, não é mesmo? Então vamos descobrir mais sobre essa curiosidade divertida das garotas em relação à percepção de cores. De maneira geral, as garotas têm mais cones na retina do que os homens. Especificamente, as mulheres têm mais cones para a cor vermelha e verde do que os homens, enquanto os homens têm mais cones para a cor azul do que as mulheres. Em média, estima-se que as mulheres têm cerca de 20% mais cones do que os homens. Essa diferença na quantidade de cones permite que as mulheres possam perceber variações sutis em cores que muitas vezes passam despercebidas para os homens. Por exemplo, uma garota pode perceber diferenças entre tons semelhantes de rosa ou roxo, que para um homem seriam praticamente idênticos. No entanto, é importante destacar que a quantidade de cones varia de pessoa para pessoa, e não há uma diferença absoluta entre homens e mulheres. Além disso, a percepção de cores também pode ser influenciada por outros fatores, como a iluminação e a adaptação visual. A capacidade das garotas de perceber variações sutis em cores pode ser particularmente útil em áreas que envolvem a seleção e combinação de cores, como design gráfico, moda e arte. No design gráfico, por exemplo, a escolha das cores certas é crucial para transmitir uma mensagem ou criar uma identidade visual para uma marca. As garotas, com sua habilidade de perceber diferenças sutis em cores, podem ser capazes de criar paletas de cores mais sofisticadas e eficazes do que os homens. Na moda, a seleção de cores para peças de roupa ou acessórios é fundamental para criar um visual atraente e harmonioso. As garotas, com sua capacidade de distinguir mais cores, podem ser capazes de criar combinações de cores mais interessantes e criativas do que os homens. Na arte, a habilidade das garotas de perceber diferenças sutis em cores pode ser uma vantagem na criação de pinturas, desenhos e outras formas de arte que dependem da seleção e combinação de cores. As garotas podem ser capazes de criar trabalhos mais vibrantes e cheios de nuances do que os homens. É importante ressaltar que a habilidade de distinguir mais cores não é uma característica exclusiva das garotas, e muitos homens também têm uma grande sensibilidade para as cores. No entanto, em média, a capacidade das garotas de perceber diferenças sutis em cores pode ser uma vantagem em algumas áreas criativas. Além da diferença entre homens e mulheres, existem outras variações na percepção de cores entre as pessoas. Uma condição comum é a daltonismo, em que uma pessoa tem dificuldade em distinguir certas cores, especialmente verde e vermelho. O daltonismo é mais comum em homens do que em mulheres e pode ser causado por uma anomalia genética ou lesão no olho. Alguns animais têm percepção de cores diferentes da nossa. Por exemplo, cães e gatos têm menos cones do que os humanos, o que significa que eles têm uma visão menos precisa de cores. Por outro lado, aves e insetos têm uma visão muito mais apurada para as cores do que nós, humanos, e podem ver cores que nós não podemos, como ultravioleta. Em algumas culturas, a percepção de cores é diferente da nossa. Por exemplo, em algumas línguas africanas, não existe uma palavra para a cor azul,
e os falantes dessas línguas têm dificuldade em distinguir o azul do verde. Essa diferença linguística pode afetar a percepção e interpretação das cores. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre essa curiosidade. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e interessante sobre a percepção de cores. Sua participação é fundamental para que possamos continuar criando conteúdo relevante e interessante para você. Envie sugestões para futuros vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notificações. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo novamente em breve.